Reino da Nova Espanha, que era a parte que fazia o México, teve seu processo de independência iniciado em 1810 pelo padre Miguel Hidalgo. Ele era um padre de um povoadozinho pequeno chamado Dolores, se eu não estiver enganado, né? Ele inicia um processo de independência liderando a população mais pobre. O que é interessante, na maioria dos combates eles utilizavam um estandarte, com a imagem de Nossa Senhora Guadalupe, que hoje é uma santa venerada por muitos mexicanos, né? Eles tiveram vitórias iniciais importantes e dentre as pautas defendidas pelo padre Miguel Hidalgo, além da independência do território, era o fim da escravidão e o fim dos impostos que os indígenas pagavam, entre eles a mita, como a gente já viu, que era a obrigação de trabalhar nas minas de ouro para produzir ouro para os espanhóis. E aí o que acontece? Eles, apesar das vitórias iniciais, os crioulos e os realistas se unem. Quem seriam esses crioulos? Os crioulos são os filhos de espanhóis nascidos aqui na América, que tinham grandes cargos e postos, tinham terras. E os realistas eram aquelas pessoas que não queriam uma independência e defendiam o rei da Espanha. Então, crioulos e realistas se unem para esmagar o movimento, conseguem esmagar o movimento e o padre Miguel Hidalgo é fuzilado em 1811. Até aí, o movimento aparentemente ficaria quieto, só que não. Um outro padre, José Maria Morelos, inicia um novo movimento e esse um pouco maior. Nesse movimento, José Maria Morelos, ele chegou a juntar 80 mil camponeses, certo? A grande maioria deles vivia em extrema pobreza e via na independência a possibilidade de melhorar de vida, a possibilidade de ter uma terrinha para trabalhar, a possibilidade de não ser mais tão explorado. Então é óbvio que boa parte deles compraram a ideia de lutar pela independência. Dentre as coisas que José Maria Morelos defendia, nós temos a questão da reforma agrária, que seria a divisão das terras dos mais ricos para essa população pobre que estava participando e a adoção do comunismo em relação à riqueza das pessoas mais ricas de cada povoado. Em cada povoado, aqueles que fossem mais ricos iriam ter sua riqueza dividida em comum com todos, seria dividida entre todos. Pega a riqueza daquele cara que tem a riqueza dele, não importa se ele conseguiu essa riqueza de forma legal, trabalhando ou ilegal, mas a ideia dele era pegar a riqueza, tá entendendo? E dividir com todos, independente de como que o cara conseguiu essa riqueza, a ideia dele era fazer essa divisão da riqueza. Vai ver, é por isso que tanta gente entrou no conflito. Talvez alguns queriam um pouquinho dessas riquezas. O que acontece? José Maria Morelos não teve a mesma sorte e foi fuzilado em 1815. Lembra que é o período de Napoleão começa a se ferrar lá na França. Estamos lembrando aqui os eventos. Aí o que acontece? A elite crioula, os mais ricos, eles imaginaram da seguinte maneira: nós tivemos dois movimentos perigosos querendo independência. Se nós não brigarmos por essa independência, eles vão conseguir, nós iremos morrer, iremos perder a nossa riqueza, certo? E não vai dar certo. Então o que eles fizeram? Em vez de esperar que a população mais pobre decretasse independência, eles mesmos iniciaram uma luta pela independência. Nessa luta pela independência morreram aproximadamente 1 milhão de pessoas. O que acontece? Eles conseguem a independência em 1821, um ano antes de nós aqui no Brasil, conseguimos no dia 7 de setembro de 1822. O cara que liderou esse movimento, Agostinho de Iturbide, era um crioulo e um general, e é muito interessante a gente observar aqui o tamanho da hipocrisia, porque
Agostinho de Iturbide era um general que liderou a repressão que fuzilou tanto o padre Miguel Hidalgo quanto José Maria Morelos. Ou seja, o cara era o general que fuzilou os padres que queriam independência e ele passa a lutar pela independência do local. É óbvio que o objetivo não era única e exclusivamente dar independência a essas pessoas, e sim se manter no poder. Então Agostinho de Iturbide, aproveitando sua influência militar, ele dá um golpe e assume o poder e dá o título a si mesmo de imperador e muda o nome para Agostinho I. Eu sou Agostinho I Todo-Poderoso. Entretanto, a elite crioula depõe Agostinho de Iturbide, tira ele e declara a República Mexicana. O que acontece? Com a declaração da República Mexicana pela elite crioula, a riqueza daquela região em relação a terras, em relação a propriedades, e toda a riqueza ali da região, ela se mantém inalterada. Os mais pobres não têm benefício nenhum com essa independência, mantém do mesmo jeito que estava quando ainda fazia parte da Espanha. O que acontece? Porque esse era o objetivo da elite crioula, buscar a independência para se manter no poder e não perder nem sua riqueza, nem seus privilégios, né? E ficar ali de boa. Então o que acontece? Essa riqueza se mantém inalterada e a população pobre continua ainda a buscar por melhores condições de vida. E a gente sabe que aquela região, a grande maioria era indígena. E é interessante a gente lembrar que a República Mexicana tinha como anexada a sua região a América Central. A América Central fica fazendo parte da República Mexicana até 1824. 3 anos depois da independência da República Mexicana, a América Central consegue independência com o nome de Províncias Unidas da América Central. Com a ajuda e incentivo dos Estados Unidos e da Inglaterra, essa América Central se divide em outros países. Ela se transforma na Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. E aí nós temos aqui um pequeno resumo daquilo que foi o processo de independência da região do México. Valeu!